Antes de começarmos a oração, imagine-se respirando fundo e deixando que cada preocupação silencie por um instante. Há um convite divino que Deus renova para você todas as manhãs. Um chamado suave, porém poderoso, para desacelerar o coração e abrir espaço para a sua presença. Antes que as exigências do dia tomem forma, antes que sua mente se encha de tarefas e inquietações, o Senhor sussurra aquilo que está escrito em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse não é apenas um conselho. É um convite profundo para descansar, soltar o controle e permitir que Ele ocupe o lugar que já é dele por direito. Quando o coração se aquieta, a alma se torna terreno fértil para ouvir a voz do Pai, para sentir sua direção e reconhecer que não é preciso lutar todas as batalhas sozinho. Deus te chama para a entrega, para a confiança plena, para um relacionamento que começa no silêncio e se fortalece na fé. Cada manhã carrega esse recomeço, essa chance de permitir que Ele alinhe seus passos antes mesmo de o dia começar. E quando você escolhe responder a esse convite, algo dentro de você muda, o medo diminui, a ansiedade enfraquece e a presença de Deus se torna mais real do que qualquer preocupação. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Quando você escolhe começar o dia em silêncio diante de Deus, você abre uma porta espiritual, que muitas vezes permanece fechada por causa da correria e do barulho da vida. A quietude não é ausência de movimento, é presença de propósito. É nesse lugar secreto que Deus realinha aquilo que está fora do lugar, reorganiza pensamentos, acalma tempestades internas e lembram você de que Ele nunca perde o controle. Ele está no comando quando tudo parece estável e continua no comando quando tudo parece desmoronar. Ao se aproximar dele pela manhã, você descobre que a força não vem do que você sente, mas de quem Ele é. A paz não depende das circunstâncias, mas da presença dele envolvendo seu coração. Deus não te chamou para carregar pesos que quebram sua alma. Ele te chamou para descansar no cuidado que só Ele pode oferecer. Ele vê cada batalha invisível, cada preocupação que ninguém conhece, cada lágrima que você esconde atrás de um sorriso. E Ele diz: aquieta-te, eu estou aqui. É nessa pausa sagrada que o Espírito Santo fala mais alto. Ele te lembra que você não precisa correr para ser aceito, não precisa provar nada para ser amado, não precisa controlar tudo para estar seguro. Quando você se aquieta, Deus te fortalece. Quando você entrega, Ele direciona. Quando você ouve, Ele transforma. Se você deseja mais momentos assim com Deus, escreva glória a Deus nos comentários. Nos primeiros momentos da manhã, quando o coração ainda está desperto para o novo e a mente ainda não foi tomada pelo ruído das responsabilidades, existe uma sensibilidade espiritual que Deus usa para te atrair para mais perto. É como se o céu inteiro se inclinasse para ouvir sua voz, esperando pelo instante em que você decide dedicar a Ele os seus primeiros pensamentos. Quando você faz isso, algo especial acontece. Sua alma se alinha com o propósito de Deus antes mesmo que o dia comece. Na quietude, você consegue perceber aquilo que passa despercebido na correria. A direção do Espírito Santo, os alertas silenciosos, os consolos sutis, os impulsos que te movem para o bem. É ali que Deus cura áreas que você nem sabia estarem machucadas. Ele reorganiza emoções, renova sua esperança e te prepara para enfrentar aquilo que você ainda nem sabe que vai acontecer. A presença de Deus, quando buscada cedo, faz com que o medo perca a força e a ansiedade seja expulsa pela confiança. O coração antes pesado encontra fôlego. A mente, antes confusa, encontra clareza. A fé, antes cansada, encontra combustível. E tudo isso acontece porque você deu a Deus algo precioso: tempo. Tempo para ouvir, tempo para sentir, tempo para deixar Ele ser Deus sobre cada detalhe da sua vida. E Ele nunca desperdiça aquilo que você coloca nas mãos dele. Nos momentos de silêncio diante do Pai, o céu se aproxima e você nunca mais sai dali do mesmo jeito. Se você crê que Deus fala no silêncio,
Escreva "Eu creio" nos comentários. Quando você decide buscar a Deus com o coração quieto, percebe que existe uma troca divina acontecendo. Você entrega o peso e Ele devolve paz. Você entrega o cansaço e Ele derrama força. Você entrega a confusão e Ele te devolve direção. É nessa atmosfera que a presença de Deus se manifesta de forma intensa e transformadora. Ele não precisa de ambientes grandiosos para falar. Basta um coração disponível. E quando você escolhe ficar em silêncio diante do Senhor, o Espírito Santo começa a ministrar áreas profundas, aquelas que nem você consegue explicar em palavras. Ele toca feridas antigas, desmonta muros emocionais, desfaz pensamentos que te aprisionam e reacende a chama da fé que muitas vezes tenta se apagar com as lutas do dia a dia. Aquietar-se diante de Deus é reconhecer que Ele está acima de todo medo, acima de toda incerteza, acima de qualquer cenário que tenta roubar sua paz. E quando o seu coração entende quem Deus é, tudo ganha perspectiva. O impossível deixa de parecer tão distante, o futuro deixa de causar ansiedade, e até as batalhas que você enfrenta começam a parecer menores diante da grandeza do Senhor. Ele te chama para perto porque sabe que nessa proximidade você encontra cura, proteção e respostas. Ele sabe que, quando você se volta para Ele, nenhum ataque do inimigo consegue te derrubar. E é nesse lugar secreto que você descobre uma verdade poderosa. Você nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve conduzindo cada capítulo da sua história. Se você sente a presença de Deus enquanto lê, escreva "Deus está comigo" nos comentários. Nos momentos em que você se aproxima de Deus em silêncio, percebe que Ele não apenas fala, Ele revela. Revela força onde você achava que só havia fraqueza. Revela propósito onde você só via confusão. Revela caminhos onde você acreditava não existir saída. É nessa rendição que o Senhor começa a mostrar quem Ele realmente é. O Deus que endireita caminhos tortuosos, o Deus que derruba portas de bronze, que quebra ferrolhos de ferro e que chama você pelo nome, como está escrito em Isaías 45. Nada pode resistir ao movimento de Deus quando Ele decide agir na sua vida. Nenhuma barreira fica de pé, nenhuma cadeia permanece intacta, nenhuma escuridão consegue esconder aquilo que Ele decidiu te entregar. Ele é o Deus que vai à sua frente, que prepara terreno, que desfaz ciladas e que ilumina os lugares mais profundos da sua alma para que você veja que nunca caminhou só. Quando você se aquieta, você permite que Ele mostre tudo isso. E quanto mais você olha para Ele, mais entende que nenhum inimigo, nenhuma situação e nenhuma tempestade está acima do Deus que te guarda. A quietude te ensina a colocar Deus de volta no lugar que é só dele, o primeiro. Primeiro nos seus pensamentos, nos seus planos, nas suas decisões. E quando Ele está no primeiro lugar, tudo se organiza ao redor. A paz se estabelece, a fé se fortalece e a direção vem com clareza. Cada manhã, Deus renova esse convite. O convite para confiar, o convite para descansar, o convite para deixar Ele ser Deus, enquanto você apenas descansa, na certeza de que Ele nunca falha. Se essa palavra fortaleceu seu coração, escreva "Eu confio no Senhor" nos comentários. Quando você escolhe começar o dia entregando seus pensamentos ao Senhor, algo sobrenatural começa a acontecer dentro de você. O medo perde força, a ansiedade se desfaz, e o seu espírito começa a reconhecer que a presença de Deus é o lugar mais seguro que existe. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como diz Lamentações 3. E isso significa que todo amanhecer traz uma nova chance de recomeçar, de respirar fundo, de deixar para trás o peso do ontem e abraçar o que Deus preparou para hoje. O Senhor não te pede perfeição, Ele pede entrega. Ele sabe exatamente onde o seu coração está fragilizado, onde a sua mente está cansada e onde seus pés perderam firmeza. E é justamente por isso que Ele te chama para estar com Ele antes de tudo. Quando você se coloca diante de Deus, não importa como, cansado, preocupado, inseguro ou silencioso, Ele te recebe, Ele te acolhe, Ele te fortalece
Ele reorganiza aquilo que você não consegue organizar sozinho. A presença de Deus tem o poder de restaurar áreas que você nem sabia que estavam quebradas. Tem o poder de renovar esperanças que você achava perdidas. Tem o poder de te preparar para batalhas que você ainda vai enfrentar, mas que Ele já venceu por você. E enquanto você se aquieta, Ele age. Enquanto você confia, Ele conduz. Enquanto você descansa, Ele trabalha a seu favor. Cada manhã é um presente divino, um lembrete de que Deus continua sendo fiel, continua sendo bom, continua sendo aquele que caminha à sua frente e te sustenta com suas mãos poderosas. Hoje, Ele te chama novamente. Vem, fica comigo. Eu cuido de você. Se essa mensagem falou com a sua alma, escreva: grande é a fidelidade do Senhor nos comentários. Quando você se entrega à presença do Senhor, percebe que Ele está moldando não só o seu dia, mas também o seu caráter, sua visão e sua fé. Nas horas silenciosas em que você se coloca diante dele, o Espírito Santo começa a organizar aquilo que está bagunçado dentro de você, trazendo clareza para decisões difíceis e paz para áreas que estavam em tempestade. Deus conhece os caminhos que você vai trilhar antes mesmo de você dar o primeiro passo. E por isso Ele te chama para estar perto, para ouvir, para descansar e para confiar. Ele sabe exatamente do que você precisa antes mesmo que você peça. E quando você se rende ao cuidado dele, seus olhos se abrem para perceber que Ele já está trabalhando em cada detalhe, alinhando situações, movendo pessoas, fechando portas que não te fariam bem e abrindo outras que foram preparadas especialmente para você. É nesse relacionamento íntimo com Deus que você descobre força onde pensou que não tinha mais. Encontra respostas que você não sabia onde buscar e recebe proteção que você nem percebeu que precisava. Ele te guarda de perigos invisíveis, te livra de armadilhas silenciosas e te cobre com graça mesmo quando você não entende completamente o processo. Aquietar-se diante de Deus não é um gesto de fraqueza, é um ato de confiança profunda. É declarar que Ele sabe mais, vê mais e pode mais. E quando você permite que Deus conduza a sua vida, a paz se torna seu alicerce, a esperança se torna seu combustível e a fé se torna sua direção. Se essa palavra trouxe luz ao seu coração, escreva: Senhor, eu descanso em Ti nos comentários. Quando você decide buscar o Senhor com sinceridade, algo profundo começa a acontecer no seu interior. A sua fé deixa de ser apenas palavras e passa a se tornar experiência real. O Espírito Santo começa a moldar sua vida de dentro para fora, te mostrando atitudes, pensamentos e hábitos que precisam ser deixados para trás para que você possa crescer espiritualmente. A palavra de Deus se torna alimento, direção e escudo. Ela passa a iluminar aquilo que estava escondido, a fortalecer aquilo que estava fraco e a restaurar aquilo que parecia perdido. E é nesse processo que você entende que caminhar com Deus não é sobre correr, mas sobre permanecer. Permanecer na verdade, permanecer na fé, permanecer na presença. É por isso que a Bíblia diz que devemos desejar a palavra como crianças desejam leite, porque é ela que te faz amadurecer, te torna firme, te dá discernimento e te ensina a enxergar o mundo com os olhos da fé. Quando você se enche da palavra, o medo não te domina mais da mesma forma. A dúvida perde espaço. As mentiras do inimigo perdem força. E aquilo que antes te derrubava já não te controla. A presença de Deus começa a transformar a maneira como você reage, como você pensa e como você sente. Ele tira o peso da culpa, rompe cadeias antigas, limpa áreas internas que estavam sufocadas e reacende em você um desejo profundo pelo que é santo. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que a verdadeira vida está nele e que sem ele nada faz sentido. Deus está te chamando para crescer, para amadurecer, para se fortalecer, para deixar para trás tudo o que te impede de viver o propósito que Ele escreveu para você. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva: Eu quero crescer em Deus nos comentários.
Quando você pede a Deus que examine o seu coração, Ele não faz isso para te envergonhar, mas para te libertar. Às vezes, sem perceber, você carrega pesos que não foram colocados por Ele. Culpas antigas, mágoas escondidas, hábitos que drenam sua paz e pensamentos que enfraquecem sua fé. Mas quando você se coloca diante do Senhor com sinceridade, o Espírito Santo começa a iluminar áreas que precisam ser restauradas, não para te condenar, mas para te reconstruir. Ele te mostra comportamentos que impedem seu crescimento. Te alerta sobre decisões que podem te afastar da presença dele e te conduz a uma transformação que nasce no secreto. A verdadeira mudança espiritual não acontece por esforço humano, mas por rendição. É o Espírito Santo quem te dá forças para abandonar o que te aprisiona, quem te ensina a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, quem te amadurece e fortalece dia após dia. Ele desperta em você um desejo novo pela presença e faz crescer um amor genuíno pela palavra, um amor que te sustenta nos dias difíceis e te mantém firme quando tudo ao redor parece incerto. Deus não quer apenas que você ore. Ele quer que você viva uma vida moldada por sua voz. Ele quer te ensinar a esperar, te ensinar a confiar, te ensinar a caminhar em santidade e em propósito. E enquanto Ele trabalha em você, algo poderoso acontece. Você começa a enxergar o mundo com os olhos do céu. Suas prioridades mudam, seus pensamentos mudam, seu coração muda. Porque onde o Espírito Santo habita, nada permanece igual. Ele te levanta, te fortalece, te renova e te prepara para viver aquilo que Deus planejou desde o princípio. Se essa palavra encontrou espaço dentro de você, escreva Espírito Santo. Continua me moldando nos comentários. Quando você se aproxima de Deus com o coração aberto, reconhece que toda força, direção e proteção vem dele. A palavra declara que o Senhor é aquele que ilumina o seu caminho, que te guia mesmo quando tudo ao redor parece escuro, que te sustenta quando suas forças parecem chegar ao fim. Ele é quem te guarda quando você não vê, quem luta batalhas invisíveis, quem te livra de perigos que você nem imagina. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, algo poderoso acontece. Cada passo deixa de ser apenas seu e passa a ser conduzido pelas mãos daquele que conhece o início, o meio e o fim da sua história. Não existe área da sua vida onde ele não possa agir. Não existe dor que ele não possa curar. Não existe vazio que ele não possa preencher. Ele é o Deus que restaura aquilo que foi quebrado, que transforma lágrimas em força, que pega aquilo que parecia perdido e faz nascer algo novo. Quando você entrega seu coração ao Senhor, Ele renova sua mente, renova seus sonhos, renova o propósito pelo qual você foi criado. Ele te protege, te inspira, te fortalece e te chama para viver uma vida cheia de significado. E é esse relacionamento íntimo com Deus que te sustenta, é esse relacionamento que te mantém firme, é esse relacionamento que te transforma. Que você possa caminhar todos os dias com essa verdade. Deus vai à sua frente, permanece ao seu lado e vive dentro de você. Nada pode tirar de você aquilo que Ele colocou. Nada pode impedir aquilo que Ele determinou. E nada é capaz de separar seu coração do amor dEle. Que essa certeza te acompanhe hoje e sempre. Se essa mensagem edificou sua vida, escreva "Eu recebo em nome de Jesus" nos comentários. E se você quer que essa oração alcance mais pessoas, curta, siga e compartilhe para que mais vidas sejam fortalecidas pela palavra.